Bom, vamos lá. Quem acompanha meu canal sabe que eu sempre gostei dos assuntos relacionados a teorias da conspiração e assuntos relacionados ao sobrevivencialismo, ou seja, estar preparado para grandes catástrofes. E quem acompanha de perto esse assunto das teorias da conspiração, e isso está na moda, né? Você vê que está na boca do povo, está na boca aí dos canais, essa história das teorias da conspiração. Mas quem acompanha de fato, acompanha de perto, consegue perceber que eles conseguem, entre aspas, acertar em alguns aspectos, mas erram feio em outros, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que quem fala sobre teorias da conspiração fala com muita frequência é a respeito da redução populacional. E quando a gente vê mais de 1.300 famílias perdendo seus entes queridos todos os dias, né? Já são mais de 31 mil famílias, 32 mil famílias que choram seus mortos em pouco mais de 3 meses. É pior do que se nós estivéssemos em uma guerra. Aí a gente começa a pensar, pelo menos, né, ou a imaginar que pode ser que estas pessoas tivessem razão em alguns aspectos, naquilo que diz respeito à redução populacional. As pessoas mais implicadas são aquelas com riscos na sua saúde, né, pessoas de grupos de risco e os idosos. Então, quando a gente pensa nisso, realmente, a gente não pode negar que pode ser sim que aqueles vídeos de teorias da conspiração falam possa ter algum fundo de verdade, né? A questão da redução populacional. Não sei, não posso afirmar, mas a gente pensa. Número 2. Além disso, uma das coisas que a gente fica pensando é aquilo que se fala de ordem pelo caos. Quem fala das teorias da conspiração diz o seguinte, que o objetivo dos governos é incitar nas pessoas o desejo de se manifestar, o desejo de se posicionar, né? Para que, quando essas pessoas estiverem se posicionando, estiverem se manifestando, eles possam aplicar a força com muito mais rigor e possam aplicar aí estados de sítio e limitar e retirar direitos das pessoas, principalmente no que diz respeito à manifestação. É por isso que muitas vezes em manifestações pacíficas a gente vê alguns infiltrados ou não sei, né? Criando realmente o caos, depredando lojas, invadindo supermercados, saqueando o comércio. E aí os poderosos, segundo os teóricos da conspiração, teriam a possibilidade de aplicar a lei com mais rigor, até o que a galera chama de lei marcial ou coisas afins. Então, nesse aspecto, a ordem pelo caos parece que os teóricos da conspiração, em parte, têm a sua razão também. Mas tem um aspecto das teorias da conspiração e dos assuntos tratados pelos sobrevivencialistas que me chama a atenção mais do que os outros e que eu acredito que seja um equívoco. Muitos sobrevivencialistas e teóricos da conspiração recomendam às pessoas que saiam das cidades, né? Saiam das grandes cidades e vão para o campo, saiam das grandes cidades e procurem as pequenas cidades. É claro que quando você está numa pequena cidade, você tem muito menos chance de estar em meio a aglomerações, de se contaminar ou de ser regrado pelas forças do Estado, isto ou aquilo. Mas as pessoas esquecem que quando você está nas pequenas cidades, você se torna um alvo mais fácil dos poderosos. Você se torna mais visível, você fica, quando tem uma opinião forte,
você acaba estando em evidência, né, com muito mais contraste do que aquele que está no meio de uma grande cidade ou em meio de outras opiniões. E isso é muito complicado, né, porque muitas vezes a opinião das pessoas que estão nas pequenas cidades, por trazerem mais evidência em si, porque o sujeito acaba estando mais visível, né, do que os outros, está mais em evidência. A repressão muitas vezes é maior, né? Ele não se dilui no meio da multidão das opiniões. E a gente está vivendo um momento, não importa se você está em grandes cidades ou se você está em pequenas cidades, em que principalmente as nossas lideranças, né, as nossas lideranças, vamos chamar assim, para não ter implicações maiores esse vídeo, estão muito irritadas. Essa galera está muito irritada, essa galera está muito pisando em ovos em relação à opinião da população. Qualquer coisa que você diga, qualquer questionamento que você proponha, seja num vídeo do YouTube, seja numa postagem de Facebook, coloca as autoridades em alerta máximo e elas reagem com todas as forças, né? Eu tenho visto com muita frequência pessoas questionando as coisas, né? Muitas vezes as pessoas não têm o mesmo nível de informação que em grupos de cidades maiores, que em grupos próximos, por exemplo, aos pesquisadores, às universidades, até mesmo em relação aos seus próprios direitos, né? E às vezes as pessoas acabam manifestando a sua opinião dentro do seu ponto de vista, dentro do seu nível de conhecimento, dentro do seu nível de participação social ali. E pelo fato das nossas lideranças estarem pisando em ovos, extremamente tensas e estressadas, acabam reagindo com muita severidade, muita. Eu tenho visto pessoas emitirem suas opiniões e serem retalhadas fortemente. Me parece que a gente chegou num determinado ponto, não sei se você aí é político ou é mulher de político, que me parece que está faltando um pouquinho o pessoal dar um passo atrás e dizer, peraí, essas pessoas não estão criando pânico, está todo mundo se baseando muito nessa falácia de que vamos processar quem cria pânico, vamos processar quem cria pânico, vamos processar quem posta coisas que chamem a atenção da galera e deixem a galera preocupada. É óbvio que ninguém quer criar pânico em ninguém, mas às vezes eu me coloco no lugar dessas pessoas que não têm informação, não recebem as informações adequadas das próprias lideranças e das próprias autoridades e de repente, numa atitude às vezes equivocada, às vezes não, acaba se manifestando e é profundamente retaliado, né? Não pode falar mais nada. Se a pessoa disser, expressar uma opinião sobre uma autoridade, sobre uma liderança, parece que o mundo cai sobre ela. E eu não sei, mas eu pelo menos penso que acho que é hora das autoridades e das lideranças darem um passo atrás e antes de reagirem com força descomunal e principalmente desproporcional sobre essas pessoas, vamos dar um passo atrás, vamos procurar por essas pessoas e vamos tentar estabelecer um diálogo. Olha, peraí, a informação que você está prestando é uma informação equivocada. Olha, a informação que você está procurando é uma informação errada. Eu posso oferecer as informações corretas ou pelo menos o meu ponto de vista, né? Me parece que esse momento de pandemia, esse momento de crise, é um momento em que ou as autoridades e as lideranças se preparam para enfrentar as críticas da sociedade e para responder às críticas da sociedade com parcimônia, com diálogo, com esclarecimento e com muita publicidade das coisas que estão fazendo ou deixando de fazer, ou em breve a gente vai ter a polícia na rua, ou em breve essas legislações que limitam a possibilidade das pessoas se expressarem vão crescer por aí, né?
Você veja, fala-se muito em cortar a liberdade das pessoas na internet. Fala-se muito em controles que não sejam sociais, de mídia, mas governamentais. A época dos governos progressistas já se falava em controle social da mídia, para que as pessoas pudessem, mantendo o seu direito de expressão, garantir o seu poder de fala, garantir o seu espaço de fala. Mas, infelizmente, isso passou em branco. E hoje em dia, os governantes estão buscando outras coisas. Hoje os governantes estão procurando outras formas que não sejam sociais, que não sejam comunitárias, de colocar limitantes nas falas das pessoas. Não sei, pessoal, vamos prestar atenção aí, tá? Só um ponto de vista que eu queria dividir com vocês.